falar dessa lenda chamada Fábio. Vamos falar sobre as movimentações que houve no tabuleiro das eleições do Fluminense, que eu não comentei e quero comentar com vocês. Eles estão falando em novidade. O que houve de novo? Vou falar sobre isso. E vou falar também sobre planejamento, galera. Vocês sabiam que a gente já pode se planejar para 2026? Sem terminar o Brasileiro, sem terminar a Copa do Brasil. Nós já começamos a dar o pontapé inicial do planejamento. Não entendeu? Vou contar tudinho para vocês agora, ok? Esse é o canal Tamo Junto Flusão, Lealdade Tricolor sempre. Eu sou Portela Leite e mais uma vez agradeço o carinho da vossa presença. É sempre muito bom tê-los por aqui, família. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo. Eu vou começar falando da lenda. A máquina de defender a muralha tricolor, o nosso querido Fábio. Rapaz, o Fábio é um caso a ser estudado. Não é só a longitude da carreira, a longevidade na carreira, né? E a sua boa performance. O ser humano, Fábio, ele tem que ser avaliado, tem que ser seguido, ele tem que ser exemplo para todo mundo, cara. Ele é fantástico, ele é fantástico. Por que eu falo isso, família? Quando o Fábio chegou a Belo Horizonte, ele foi recepcionado por um grupo de fãs exclusivo dele. Cara, foi muito bonito. Não só o carinho dos fãs para com ele, como a forma, a ternura, a atenção, a educação, a humildade com que ele trata esses fãs. Cara, um momento lindo no esporte. Dá uma olhada. E é por isso que eu tô chorando, porque eu achei que eu não ia conseguir fazer de novo. Ah, mas Deus do céu, pega essa Fábio aí, parabéns, cara. Parabéns. Obrigado por Deus abençoe você e retribua o teu carinho, tá bom? Eu te amo desde que eu tenho 8 meses, desde 6 meses, em todo lugar atrás. Obrigado pelo carinho. Não precisa chorar não, senão o povo vai achar que eu tô assustando você. Pode assinar? Pode, claro. Amo esse homem. Aí, toca a vida. Desde quando eu nasci, praticamente. Obrigado pelo carinho, tá bom? É sempre bom, né? Retornar em BH, receber esse carinho, né? E onde eu vou também recebo o carinho do torcedor, tanto cruzeirense e com o Fluminense aí a gente sempre recebe o carinho também do torcedor. Tivemos agora lá em Fortaleza e foi super gratificante ver a torcida do Fluminense lá no hotel. A gente tem o contato mais direto, né? Sem ser o de estádio, então é super importante e fico grato de poder retribuir um pouco desse carinho. Aí você comenta, poxa, tinha várias pessoas em volta, tinha uma fã ali mais acalorada, mas isso é normal, porque menina é mais sensível e tal. É mesmo? Então veja aí, quando a lenda entrou em campo. Acompanhe. O jogo é Cruzeiro e Fluminense. Os dois clubes com uma rivalidade, porque a vitória é importante para ambos. Mas todos deixam isso de lado para reverenciar o goleiro Fábio. Era o estádio todo, em sua maioria cruzeirense, se tratando de Minas Gerais, e o único homenageado era um goleiro tricolor. Então o Fábio, ele demonstra uma grandiosidade, uma humildade. Cara, é
sinto muito orgulhoso em ver o Fábio usando a nossa armadura. Cara, é muito gratificante. E é um exemplo de ídolo, de atleta, de ser humano, pois você nota que até nas entrevistas ele dá o carinho à torcida do Cruzeiro, pelo longo tempo que ele passou lá, é natural, mas em momento algum ele deixa de citar a torcida tricolor. Fábio, muito obrigado por tudo e é uma honra tê-lo defendendo nossas cores. Parabéns, guerreiro, parabéns. Família, e por falar em orgulho, tem uma galera que quer ter o orgulho de ser presidente do nosso clube, do nosso amado Flusão. E houve uma movimentação aí que muitos da imprensa deram como surpresa, deram como novidade e tal. O que ocorreu? O Ricardo Mazella já havia aberto mão da sua candidatura para apoiar o Ademar Arraes. Agora o Luiz Monteagudo foi pelo mesmo caminho. Rafael Rolim, que tinha se desvinculado da chapa do Celso Barros, agora manifestou apoio também a Ademar Arraes. E por outro lado lá, o isolado, o Celso Barros tem um novo integrante, um novo CEO, um novo componente na chapa dele. Mas eu estou vendo todo mundo comentar isso como se fosse novidade. Você que acompanha o nosso canal, você sabe que eu já falei isso lá atrás. A oposição vai abrir o leque, cada um deles vão tentar resgatar o máximo de sócios possíveis, depois vão se juntar em nome de uma só pessoa. Nós já tínhamos avisado isso lá atrás. Até porque isso não é novo, cara. Toda eleição a gente vê isso acontecer. Só que, eu repito, eles tinham um plano A, que deu muito errado o plano A, e estão partindo para o plano B. Mas mais à frente eu vou comentar mais abertamente sobre isso, ok? Mas nesse momento eu só quero passar para vocês, lembrar vocês a relevância do canal, porque eles estão tratando como novidade, nós já havíamos dito há quase um mês atrás, ok? Só para fincar a bandeira aí do eu já sabia, né? Família, e por falar em eu já sabia, eu quero trazer para vocês a importância de começarmos a planejar o nosso 2026 o quanto antes. Como eu disse na abertura, você pode pensar assim, esse cara é maluco? Como é que ele quer planejar 2026 se não terminou o Brasileiro, não terminou a Copa do Brasil? Nós não sabemos como é que vai ser até lá. Você tem razão. Em relação a isso, nós não sabemos. Mas nós sabemos de outra coisa. Vamos trabalhar então com o que nós sabemos, certo? Então vamos lá. Nós sabemos que todo início de ano a gente compete no Carioca, começa com uma equipe de garotos, com uma equipe da base, vamos chamar como uma equipe de relegados. Qual é o grande diferencial das equipes de menos investimento do Rio de Janeiro? Justamente esse. Eles começam a treinar agora, de outubro, novembro, para quando chegar no Carioca tá voando. Então eu faço uma pergunta, nós temos o Sub-20 aí, jogando o Brasileiro. Mas, vamos fazer um detalhe? Cadê aqueles jogadores que são renegados pelo profissional do Fluminense? Nós temos aí João Neto, temos Luan Brito, nós temos também o Matheus Reis, que desde quando voltou não teve oportunidade, tá? Nós temos o Wagner, e entre outros. Tem Júlio Fidelis, tem David Schultz. Por que não vamos preparar essa rapaziada? Já dá entrosamento da agora,
já botar para treinar de agora, para poder entrar voando no Carioca. Isso é um planejamento. Isso daria uma tranquilidade a mais. No Carioca nós sabemos que, cara, para ficar de fora do quadrangular final do Carioca, tem que fazer muito esforço. Mano Menezes no ano passado tentou e não conseguiu. O Mano tentou tirar a gente do Carioca. Só não conseguiu pela incompetência daquele momento, do Nova Iguaçu, do Sampaio Correia, do Madureira, tudo estava à nossa frente. Mas eles começaram a tropeçar entre eles, classificação caiu no colo do Fluminense. Muito mais por demérito deles do que mérito nosso. A verdade tem que ser dita. Apesar de ter um bando que defende, mas só estou sendo sincero. Então por que, para evitar isso, a gente já não começa agora, treinando uma equipe para iniciar o Carioca? E o que é melhor, bota esses garotos na vitrine. Quem sabe um desses garotos não começa o ano voando, arrebentando, e o Zubeldia fale, opa, esse pode dar alegria para a galera, puxa ele para cá. Por que não? Para mim é certo que David Schultz e o Júlio Fidelis já eram para estar com espaço dentro do time, não é do elenco não. Do elenco eles têm. Vão dentro do time, atuando de vez em quando. Há muito tempo. O Wallace Davi são jogadores que são usados só para compor o treino. Em momento algum, o treinador deixa transparecer que pode contar com algum deles. Então, essa seria uma opção de dar oportunidade para essa rapaziada, qualificá-los agora, para dar descanso para o time titular depois. E quem sabe, eles sobressaindo, eles possam ganhar espaço. Eu penso dessa forma. Quero saber a opinião de vocês. Valeu? Família Tricolor, vou ficando por aqui. Mais uma vez, peço a vocês, não esqueçam, antes de sair, deixar o like. Família, tem muita gente assistindo o vídeo, graças a Deus, mas na hora de ir embora, esquece o like. Dá aquela moral pra gente. Desde já, meu muito obrigado. E nunca esqueça, esse é o canal mais leal ao Fluminense. Esse é o canal que fala a verdade por não ter vaidade. Ok? Então, vamos apoiar o Flusão e nunca esqueça, tamo junto, Flusão, a lealdade tricolor, ela é infinita. Valeu? Até a próxima, a gente se vê por aí.